Salve, gente, beleza? Eu sou Daniel e hoje eu estou começando uma nova série aqui no canal. Eu queria focar um pouco mais na parte de processamento de linguagem natural. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai mostrar esse primeiro vídeo da série. Ele vai ser relacionado a esse dataset daqui, que é o IMDb Movie Reviews. Ele é um dataset balanceado, que tem em torno de 50 mil reviews. Basicamente uma tarefa de análise sentimental, uma classificação binária, nas quais a review pode ser positiva ou pode ser negativa. Beleza. É, Essas informações elas estão todas no GitHub já, assim como está disponibilizado da série do House Prices. Eu já upei a primeira versão que a gente tem aqui dos notebooks para essa nova série. Beleza. O primeiro ponto aqui que a gente está fazendo é a leitura. A gente está fazendo os imports na real. Estamos importando aí o Pandas, o NumPy, a Rec, a biblioteca para uso do regex, e aí algumas funcionalidades também do Scalar. No primeiro momento a gente está aqui fazendo a leitura do CSV, então a gente tem aqui vários reviews. Vou dar até fazer um loop aqui para mostrar um pouco melhor esses reviews. Mostrar acho que os 5 primeiros velhos, filtrar os 5 primeiros e printar aqui os reviews com a quebra de linha. Review. Aqui a gente pode ver de forma geral, tem reviews até aqui bem grandes assim. Nossa ideia principal aqui, num primeiro momento, é fazer um pré-processamento desses dados. A gente tem muitos dados que. A gente tem muitas coisas que a gente não quer no texto. Vírgulas, pontuações. A gente tem também tags HTML aqui que a gente não vai querer no modelo final. Então, no primeiro momento, a gente vai pré-processar isso para que a gente tenha algo mais próximo de só as palavras. E também vamos tirar essas letras maiúsculas, porque o que, é que acontece nos modelos? Se você passar uma frase que começa, uma palavra que começa com uma letra maiúscula e outra que começa com uma letra minúscula, elas são interpretadas como duas palavras diferentes, e não é isso que a gente quer. Então, aqui na seção de pré-processamento, basicamente, eu comentei que a gente está usando regex para remover palavras que começam com caracteres não alfabéticos. Então, isso é feito dessa forma aqui no regex, eles têm que estar entre A e a Z. E também estamos substituindo alguns caracteres inválidos, como vírgula, pontuação, hífen. E também temos aqui o pré-processamento do texto, que é a função que vamos aplicar para todo o data frame. Essa aqui primeiro a gente vai fazer um cache para lowercase, ou seja, tudo que está maiúsculo vai virar minúsculo. A gente vai remover esses caracteres inválidos e depois vai aplicar o regex aqui para remover o que está começando com caracteres não alfabéticos. Então, beleza. Vamos rodar isso aqui. E eu vou rodar a mesma coisa aqui embaixo e mostrar como é que estão os nossos novos textos. Aí. Como vocês podem ver, agora a gente tem tudo em letra minúscula. Ainda tem algumas coisinhas a mais que a gente não queria. Tem isso aqui que está com tag. Não está perfeito, mas no primeiro momento eu queria só fazer um pré-processamento um pouco mais genérico. Mas beleza. Tem algumas funcionalidades que eu criei aqui também, que eu vou explicar daqui a pouco quando a gente dá uma olhada nas formas de representação um pouco melhor. Bom, a primeira que eu vou mostrar aqui é essa aqui, que é a Bag of Words. É uma das mais antigas que existem. Qual que é a ideia dela? Basicamente, em vez de a gente ter a nossa frase com texto, a linha correspondente a ela no nosso data frame, ela vai ser a contagem das palavras que aparecem naquela frase. Então, a gente tem aqui com a palavra bird aparecendo 5 vezes, ela aparece aqui 5, about aparece uma. Aqui onde não aparece a palavra, a gente tem o número zero. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Então eu tenho
eu tenho uma funcionalidade aqui chamada Create New DFs. A gente vai passar para ela um data frame de treino e um de teste, tipo de representação que a gente quer e o tamanho do vocabulário que a gente quer. Porque na nossa representação, a gente não vai representar todas as palavras que existem aqui. A gente vai fixar um número e esse número vai ser o número de colunas do nosso dataset. E a gente vai acrescentar isso o valor target, né? Que é o valor que vai se o sentimento é positivo ou negativo. Então, beleza. Aqui, basicamente, eu vou explicar também quando tiver o TFDF, mas aqui no Bag of Words, quando a gente passa do Bag of Words para a função, a gente está usando o Count Vectorizer do sklearn. Basicamente, ele está fazendo essa vetorização das palavras. E a gente está fazendo um fit no de treino e no de teste só o transform. Lembrando que se a gente fizesse esse transform no x inteiro, não separando de treino e teste, a gente estaria realizando data leakage, o que a gente não quer aqui. E aí o retorno da função é um dataset de treino e um de teste. Aqui eu mostrei um exemplo de um de treino. Tem uma função aqui também que eu rodei chamada MapSentiments, que é porque dependendo do modelo que você vai usar, ele não aceita um texto, ele vai precisar ser mapeado como um número. Então, fazendo isso aqui, nosso valor target ele já vai para o número. Beleza. Depois disso, eu fiz uma validação cruzada com 5 folds. Eu implementei a minha própria validação cruzada para evitar data leakage, porque o que acontece? Se a gente usa a validação cruzada padrão do sklearn, a gente está passando só um x e um y. Se você, porventura, faz alguma transformação, vou dar um exemplo. Em modelos que a gente tem dados nulos, e aí bom, eu quero preencher com a média. Quando você preenche com a média, você não preenche com a média dos dados totais. Você preenche com a média do x de treino. Porque se você fizer com dados totais, você está vazando dados do seu conjunto de teste para o seu pré-processamento, e aí você está gerando, de certa forma, um data leakage aí. Não é isso que a gente quer. Por isso que eu acabei construindo minha própria rotina de validação cruzada. No contexto aqui, o que é que vazaria? Supondo que aparecesse alguma palavras que aparecessem com mais frequência no conjunto de teste e elas não apareceriam no vocabulário do conjunto de treino, a gente não quer que isso apareça no treino. Ele não, porque senão estaria licando os dados do teste. E aí, por isso que a vetorização é feita apenas sob o conjunto de treino, evitando assim o data leakage. Bom, aqui a gente tem a nossa rotina da validação cruzada e tem a acurácia. Aqui a gente está usando a acurácia porque é um problema balanceado. Então, lidando com esse dataset, normalmente se considera acurácia. E aqui atingimos até um resultado interessante, de 86,5% de acurácia, visto que a gente está num modelo até bem simples, assim. Não é nada comparado ao que temos hoje em dia com Transformers, com Wound Embedding modernos, então já é um resultado bem interessante. Bom, o segundo forma de representação aqui vai ser a TFDF, que é a Term Frequency Inverse Document Frequency. Ela também vai ter esse tamanho de vocabulário, também cada coluna vai ser correspondente a uma palavra dele, mas ela leva em consideração a proporção daquela palavra no texto e a proporção daquela palavra no total de documentos. Como assim? O TFDF ele é uma métrica de um TFDF de um T, que é uma palavra T, e um documento T. Vamos dar aqui no exemplinho Accustomed. Se eu quero o TFDF do termo Accustomed nesse documento, que no caso seria a nossa primeira review. Eu pego a frequência dessa palavra no documento, a frequência da palavra Accustomed nessa review, e aí esse log eu estou pegando da frequência inversa, por isso o Inverse Document Frequency. O que é essa frequência inversa? Esse def de T é o número de documentos no quais aparece o termo T. Ou seja, o número de reviews em que aparece a palavra Accustomed e o N é o total de documentos. Então, é o inverso da proporção da palavra Accustomed no total de documentos, ou seja, no total de reviews. Isso aqui é acrescentado de 1, porque para evitar cálculos com log de 0. Então, é uma medida que é tomada assim, em alguns algoritmos. Nem todo lugar vocês vão ver isso.
Provavelmente em muitos vocês vão ver só o log de n sobre essa frequência aqui. Mas é um recurso para evitar problemas nos cálculos. Uma coisa interessante também, quando eu rodei uma regressão logística em cima do modelo TF-DF, um detalhe assim que eu também ia comentar, do mesmo jeito que a gente teve o Count Vectorizer para o Bag of Words, a gente tem o TF-DF Vectorizer para essa forma de representação. E aí ele vai fazer a vetorização de forma que esse cálculo seja realizado para essa matriz inteira. Beleza. De forma geral, ele obteve resultados bem similares ao do Bag of Words. Eles são modelos que elas são formas de representações que têm uma certa similaridade, né? Nas duas, a gente não tem embeddings, a gente tem essa vetorização das palavras, a ordem das palavras não é levada em consideração. Então, no geral, como ela tem algumas premissas bem parecidas, elas acabaram tendo resultados também bem parecidos. Às vezes variava essa última casa decimal, mas o resultado, pelo menos nesse dataset, tende a ser muito similar entre as duas representações, que foi de 86,5%. Beleza, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Ao longo dessa série a gente vai aprendendo um pouco mais sobre NLP e mostrando algumas formas de representações mais modernas. A ideia aqui é que a gente chegue em modelos mais novos, baseados em transformers, com um mecanismo de atenção, como o BERT, a Roberta, o Distilbert. E provavelmente no próximo vídeo eu vou abordar o Word2Vec, que foi a primeira grande forma da gente representar as palavras como vetores densos, como os chamados Word Embeddings. Então agradeço a atenção, até o próximo vídeo.